Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia, em mais esse devocional, onde nós escolhemos estar aqui ou não. Algumas pessoas escolheram estar aqui, outras pessoas escolheram, de repente, dormir até um pouquinho mais tarde, outras pessoas escolheram, mesmo podendo estar aqui presencialmente conosco, aqui, né, ao vivo, escolheram assistir gravado. Outras pessoas não têm essa possibilidade de escolher, uma vez que se levantam bem cedo e bem cedo já estão saindo para o trabalho. E a nossa vida, diariamente, nós fazemos escolhas, boas ou más, mas nós fazemos escolhas. Todos os dias nós escolhemos. Nós escolhemos ao nos levantar, orar ou não. Nós escolhemos orar no banho ou não. Nós escolhemos orar no deslocamento ao trabalho ou não. Nós escolhemos nos levantar cedo para orar ou não. Nós escolhemos, antes de dormir, orar ou não. Nós escolhemos ver coisas péssimas no celular, pornográficas ou coisas que nos santificam ou não. Nós escolhemos diariamente dezenas ou talvez milhares de coisas. E algumas perguntas nos vêm sobre fazer escolhas certas ou persistir em fazer escolhas erradas. Em algum momento da sua vida, você já fez uma escolha da qual você se arrependeu amargamente? Daquele tipo de escolha que você, se pudesse voltar no tempo, você faria uma outra escolha? Ou melhor, nem escolheria nada. Você já se sentiu numa sinuca de bico, sem saber qual escolha fazer? E agora? Eu vou para cá, eu vou para cá. E tendo aquele senso dentro de você, aquele sentido, aquele sentimento de se eu escolher o errado, eu vou me dar mal, muito mal, e eu preciso saber de fato qual a escolha que eu vou fazer. Se você soubesse como escolher da forma certa, pontualmente sempre, você você gostaria de seguir por esse caminho? Você seguiria por esse caminho? Como que você pode planejar e fazer as escolhas de maneira sóbria, de maneira que não causam arrependimento para você? Qual a importância que há em fazer escolhas conscientes? Como que nós podemos equilibrar os nossos planos à vontade de Deus? Em que medida nós podemos confiar nos nossos próprios caminhos ou no nosso próprio discernimento? Qual é a medida que eu posso usar para isso? Como que nós podemos realmente entregar os nossos caminhos ao Senhor e confiar nele e ele guiando cada passo? Eu tenho como encontrar essa profundidade de confiança nessa escolha? Como ter a certeza que os nossos planos estão na vontade de Deus para as nossas vidas? Será que esse plano que você tem, a escolha que você fez, está no plano de Deus? Ou será que essa escolha vem de terceiros? Será que você foi escolhido ou será que foi você quem escolheu? Nossa, quanta pergunta, né? Muito bem. Quantas perguntas. Vamos deixar que o Espírito Santo responda todas para nós? Então, antes de mais nada, nós escolhemos orar. Curve a sua cabeça e vamos orar juntos. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento onde nós escolhemos estar aqui. Foi escolha nossa estar aqui. É escolha nossa ficar aqui até o final, ou simplesmente, para quem está assistindo gravado, rejeitar a mensagem. Paizinho eterno,
Graças te damos, porque até que o Senhor tem nos ajudado. O Senhor não tem nos abandonado, muito pelo contrário. O Senhor tem estado conosco, mesmo quando fazemos escolhas más. Pai, nos ajuda, Pai, a escolhermos aquilo que é certo. Que as nossas escolhas possam estar sempre no centro da tua vontade. Porque sabemos que quando as escolhas estão no centro da tua vontade e somos obedientes a elas, nada de mal nos acontece. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo tratando aqui conosco. Que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Fala conosco essa manhã. É o que nós oramos e assim já te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Hoje nós temos duas leituras para fazermos. E como sempre, a palavra de Deus ela é grandiosa. A primeira leitura, que é o nosso versículo-chave, está em Provérbios, no capítulo 16, no versículo de número 3. Eu convido você, claro, sempre eu vou fazer isso, a você abrir a sua Bíblia e fazer a leitura nela. Mas, se você não tiver como aí encontrar uma Bíblia ou estar com uma na sua mão, estou compartilhando a leitura na tela. Quem vai fazer a leitura do versículo-chave de hoje é a minha tia Jane. Então, tia Jane, a senhora pode ligar o seu microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Amém. Amém. Glória a Deus. A vida, e isso todos nós já sabemos claramente, ela é uma jornada repleta de escolhas. Cada uma dessas escolhas, elas nos moldam e elas moldam o curso das nossas vidas, do nosso dia. Por exemplo, se o meu pai não tivesse vendido a casa em que nós morávamos em um bairro chamado Barra do Ceará, e essa escolha nos levou a morar em um outro bairro chamado Bela Vista, eu não teria conhecido a minha esposa. Logo, eu não teria me casado com ela e nós não teríamos os filhos que temos. Ou seja, a minha família possivelmente não seria com ela. Mas Deus ele já tinha um plano detalhado para mim, para minha vida. Portanto, em meio à complexidade disso, a complexidade do nosso cotidiano, é muito importante se planejar, é muito importante fazer boas escolhas. Diante de tantos problemas que nós vivemos hoje, é muito importante fazer boas escolhas. E isso é evidente. Como navegantes nesse mar de oportunidades que nós temos hoje, de igual forma, um mar de desafios que nós enfrentamos todos os dias, nós somos chamados para direcionar o nosso barco com sabedoria. Saber onde jogar a rede, quando jogar a rede, de que lado jogar a rede. Se no fundo ou na beira. Esse, isso, essas decisões elas vão proporcionar um destino final, principalmente um destino final na mão daquele que é o verdadeiro capitão das nossas vidas, porque é ele quem vai dar o destino final para nós. Jesus. Então, o primeiro passo que a gente vê aqui em Provérbios 16, no versículo de número 3, é o planejamento. Olha o que está escrito aqui na primeira parte do versículo antes da vírgula. Consagre o Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. O ato de planejamento, de planejar, é como traçar um mapa. Eu vou daqui
para a cidade que minha mãe mora. Eu estou em Fortaleza, a minha mãe, a minha tia Jane, elas residem em Camocim. Coloco no Google Maps, se eu não souber o caminho para onde percorrer, vou colocar no mapa. Daqui o mapa ele vai me dar todo o planejamento, o percurso até até o meu destino. Então, estabelecer metas, objetivos, isso é totalmente pertinente. Isso é ser cuidadoso, é ser zeloso. Não dá simplesmente para mim sair daqui sem traçar um momento de destino onde eu quero chegar, sem ter metas, sem ter prazo, sem entender aquilo que de fato vai possivelmente acontecer na minha vida. Quais são os benefícios e os desafios que eu vou enfrentar através dessa escolha que eu estou cometendo, que eu estou fazendo aqui agora. Então é importante eu estabelecer meta, objetivo. A Bíblia aqui, em Provérbios 16, versículo 3, ela nos lembra que nós devemos entregar os nossos planos ao Senhor. E isso não significa que os nossos próprios esforços sejam dispensáveis. É como se eu dissesse assim: Senhor, me dá um emprego, e eu vou me deitar na minha cama e vou dormir. Senhor, me dá um emprego, e eu sequer coloco um currículo na internet. Eu não vou para uma entrevista. Eu não converso com ninguém. Eu não falo para as outras pessoas. Preciso trabalhar. Está aqui o meu currículo. Se conhecer alguém, manda para mim esse currículo. Irmão, o que você quer não é nem milagre. O que você está buscando é um passe de mágicas. E Deus não faz mágica. Deus não é mágico. Apesar dele poder todas as coisas, mas ele quer que nós nos esforcemos. O livro de Provérbios, ele é cheio de conselhos de conhecimento puro e contra pessoas preguiçosas. Contra pessoas preguiçosas. Então, então, entregar os nossos planos a Deus, não significa que a gente deva deixar de nos esforçar para que esses planos eles possam ser de fato estabelecidos com inteligência, com sabedoria, da forma correta. Mas nós devemos sim considerar essa necessidade de buscar a orientação divina em cada passo que nós damos. Então, o planejamento é necessário. Quando nós planejamos, nós estamos imitando a natureza organizada e ordenada de Deus. Olha, quando Deus criou o mundo, primeiro ele criou o mundo, ou primeiro ele cria o céu. Primeiro ele cria os animais, para depois criar a terra. Não, eu acho que primeiro ele criou o homem, para depois criar a água. Foi assim que foi criado? Não, primeiro Deus ele cria a mulher, para depois que ele criou a mulher, é que ele vai criar a luz. É assim que está escrito? Com certeza absoluta, é claro, lógico e evidente que não é assim que está escrito. Então, há um planejamento, há uma série de cada escolha que nós fazemos vai ocasionar em algo positivo ou algo negativo. Eu quero construir uma casa. Amém, irmão, que você tem recurso para isso, que você tem um terreno que Deus te abençoou, certo? Mas eu não quero fazer alicerce, eu vou construir só as paredes. Vai haver uma séria consequência para isso. Pode ter certeza absoluta que essa casa vai cair. Você não quer construir alicerce? Existem consequências. Ah, eu quero fazer a casa.
com alicerce, fez a casa, não rebocou nem por dentro nem por fora. Pode ter certeza que quando chover, a casa vai infiltrar com água, as paredes vão ficar infiltradas com água. Há uma consequência para essa escolha. Há consequência. Então, em cada detalhe do nosso planejamento, nós somos convidados a orar, a buscar discernimento, a ter um alinhamento com a vontade de Deus. E para isso, você precisa estar apartado do pecado, para que Deus possa ouvir as suas orações, porque Deus não ouve as orações. E novamente eu vou falar. Se você acha que é diferente, então você leia o capítulo 59 de Isaías. Você leia o Evangelho de João, capítulo 9, no versículo 31. Vai lá, pega a Bíblia e vai ler. Deus não ouve a oração de pecadores, mas de pecadores arrependidos. Esse ele ouve. Esse ele ouve. Então, estar sem pecado, orar para que Deus possa, de fato, escutar suas orações, estar em unidade com Ele, viver uma vida de unidade com o Espírito Santo. Com isso, você pode orar e pode ter certeza absoluta que Deus ele vai dar o direcionamento certo para a escolha que você quer ter. Então você pode perceber que a sua escolha, algo que vai mudar a sua vida, ela não pode ser decidida da noite para o dia. Eu vou comprar uma casa. Aí a pessoa compra uma casa no terreno apossado, onde não há escritura do imóvel e aonde o imóvel foi construído em cima de um outro imóvel, onde embaixo reside uma outra pessoa. Irmão, a chance disso dar ruim em pouco tempo é grande. É grande, porque o dono do imóvel inferior, ele pode entrar com uma ação na justiça para requerer o imóvel superior, porque o dono do imóvel é quem reside embaixo, não é o de cima. Não seria mais inteligente você entrar com esse recurso que você deu para comprar esse imóvel, ir no banco e financiar uma casa, dando esse recurso de entrada no financiamento numa casa com escritura? Não é mais inteligente isso? Ou será que você não teve paciência, vive uma vida de pecado, distante de Deus e escolheu o seu bel prazer? Essa, essa escolha, ou esse tipo de escolha, ou escolhas parecidas com essas, tendem a dar ruim. Aí depois você vai chegar para Deus e vai perguntar, Senhor, por que que isso está acontecendo comigo? Não é? E aí, quando você tem a certeza, e você olha agora, diante desse pequeno conhecimento, ou melhor, desse grandioso conhecimento extraído de Provérbios 3, Provérbios 16, versículo 3, ainda na parte A do versículo, porque a gente não está falando da parte B, falando da parte A. Então, quando você extrai e entende essa necessidade e a profundidade de você fazer a escolha estando com Jesus, você percebe que a escolha ela não é feita da noite para o dia? Ela não pode ser feita da noite para o dia. Não é alguém chegar para você e falar: olha, hoje você vai comprar uma casa. E você comprar a casa hoje, olha, hoje você vai casar. E você vai casar hoje, olha, hoje você vai ter um filho. E aí você vai ter relação sexual com uma outra pessoa para ter um filho hoje. E aí você já faz o negócio hoje. E aí você não planeja o que vem depois. Porque um filho, ele vai requerer escola, ele vai requerer saúde, ele vai requerer atenção, e aí você não tem como pagar uma boa escola, você não tem como dar atenção para o seu filho, você vive ocupado, não tem como proporcionar saúde, e aí? Aí você vai naquele bom e velho ditado, onde come um, come dois, onde come dois, come três, onde come três, come quatro, aí de repente você está com 10 filhos passando necessidade. Culpa de Deus. Ah, nossa. Vai, culpa aí o Senhor pelas suas péssimas escolhas.
E como escolher sabiamente? Como fazer essa escolha sábia? Qual é a orientação que a palavra de Deus nos dá para escolhermos sabiamente? Quando eu sei que se eu consagrar os meus planos a Deus, se eu consagrar tudo que eu faço para Deus, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu vou consagrar a Ele. Senhor, eu tenho esse projeto, quero consagrar a Ti, fala comigo, diz se realmente é isso que o Senhor quer para a minha vida. Se o Senhor quiser para a minha vida, amém. Se o Senhor não quiser para a minha vida, eu vou entender, amém também. E eu vou para outra coisa. Só me confirma, por favor, que é isso que o Senhor quer e deixa Deus trabalhar. Ele vai usar de circunstâncias, de pessoas, ele vai falar com você, se você tiver uma vida consagrada a Ele. Porque o tudo aqui se refere à sua vida também. Consagre ao Senhor tudo que você faz. O que você está fazendo da sua vida? Você está em pecado? Então, irmão, se você está em pecado, você não está com a sua vida consagrada a Deus. Essa é a verdade. Se você vive uma vida de pecado, fazendo aquilo que é errado, é pecado. Se eu chegar para minha mãe e falar assim, mãe, ligue para minha irmã e resolva esse problema. Aí passou o dia, no final do dia minha mãe chega em casa. Aí ela disse assim, meu filho, liguei para sua irmã, mas ela não atendeu o telefone. Só que na verdade, a minha mãe não ligou. Ela não ligou, é uma mentirinha. Irmão, mentira é mentira, pecado é pecado. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Da mesma fonte não jorra dois tipos de água. Não jorra da mesma fonte água doce e água salgada. Ou você vai jorrar água doce ou você vai jorrar água salgada. Ou você está contra Deus ou está contra Ele. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Tudo que eu estou falando aqui até agora está na palavra de Deus. Foi Jesus que disse. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Irmão, mentira é mentira. Então, se você, nesse tudo, aqui no versículo 3, se você não entende que esse tudo também é a sua vida, então a escolha, o projeto que você tem, já não vai dar certo desde já. Você não vive uma vida de comunhão com Deus e quer que Ele abençoe seus projetos, sabe? É difícil, assim, né? Eu quero que Deus abençoe o meu projeto. Aí eu tenho uma inimizade com o irmão. Eu nem vou pedir perdão e nem cedo perdão. Aí você quer que Deus te abençoe? É sério isso? Aí a sua vida que tá complicada mesmo, né? Aí você escolhe um negócio, o negócio dá errado, aí você fica perguntando por quê? A escolha foi sua, irmão. E você não foi forçado a nada, não. Você comprou a casa porque quis. Você casou porque quis. Se meteu nesse negócio é porque você quis. Você abriu um negócio sem ter condição financeira para manter porque quis. Agora encare as consequências. Encare as consequências. E tem esse entendimento. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Provérbios, no capítulo de número 3, no versículo 5 e 6. Quem vai fazer a leitura de Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e 6 é minha mãe. Mãe, pode ligar seu microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Bom dia a todos, a paz do Senhor. E a palavra de Deus diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. À medida que nós planejamos, nós somos confrontados com uma série de escolhas, né? Eu vou abrir uma empresa. Eu vou ter condição de pagar o aluguel, funcionário, água, luz, telefone. Existe uma série de consequências, uma série de escolhas que eu tenho que fazer para essa escolha principal.
que eu tomei. A Bíblia ela é rica em orientações sobre como fazer escolhas sábias. Ela é rica. Você abrir a Bíblia e você lê, você vai encontrar a escolha para tudo, para tudo. Em Deuteronômio, Deus manda o povo dele escolher um local específico fora do acampamento para defecar. Até nisso, Deus orienta a como você defecar, onde defecar e o que fazer com os dejetos. Está lá em Deuteronômio. Até nisso, como fazer o 2, Deus se preocupa com a gente. E nos dá um planejamento para isso, até para fazer o 2. As necessidades. E em Deuteronômio ele ainda completa. Para ele não encontrar essa besteira no meio do acampamento e se afastar do seu povo. Então, até nisso, Deus se preocupa. Aqui, Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nós somos encorajados a confiar no Senhor de todo o coração e não dependermos da nossa própria compreensão. Você não pode depender dessa massa cinzenta que tem aqui dentro da sua cabeça. A sabedoria divina, ela nos capacita a discernir entre o que é temporário e o que é eterno, nos orientando nas decisões que vão moldar não apenas a nossa vida presente, mas também a nossa eternidade. Uma escolha má pode te levar para uma morte, a morte eterna, a morte espiritual, não somente para a morte física. Uma péssima escolha pode te levar a isso. As escolhas que nós fazemos, elas não são, elas não conseguem apenas impactar a nossa própria jornada, mas também a jornada das pessoas que estão ao nosso redor. Olha, se eu escolher algo que possa me prejudicar, esse prejuízo pode afetar a minha família, os meus filhos. Então, essa jornada, ela não é caminhada sozinha. Comprar um imóvel nas condições que eu mencionei há pouco, pode de repente não trazer nenhum problema para você, mas quando você morrer, quem vai ficar com esse imóvel? De repente, uma filha. Será que essa sua decisão vai trazer consequências ruins para sua filha, que agora é criancinha e em nada tomou parte nessa escolha, nessa decisão? As decisões que nós tomamos são difíceis, não são tão simples assim. Então, uma escolha sábia, ela reflete a luz de Deus. Uma escolha sábia, ela reflete a luz de Cristo. A luz e a inteligência, a sabedoria vinda do próprio Espírito Santo. Ela ilumina as trevas que nos seguem, que nos rodeiam. Ou o inimigo, ele não está ao nosso redor o tempo todo, como um leão. Sim, está. Cada decisão é uma oportunidade para você testemunhar o amor e a graça de Deus. Olha isso aqui, versículo 5. Confie no Senhor todo o seu coração. Lembra lá do Provérbios 3,16? Consagre tudo, tudo é a sua vida. Provérbios 3, versículos 5 e 6, ele aprofunda. Confie no Senhor todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. É o coração, é o que você sente e é o que você decide, o seu discernimento. Você entende que não é só o seu discernimento, é aquilo que você sente, são os dois juntos. Ai, é que eu estou aqui diante de uma oportunidade para comprar um imóvel e eu vou aqui no calor da emoção. Aí você vai no calor da emoção, você não discerniu. E você não entendeu a vontade de Deus. Aí você confiou no seu coração. E você confiou no seu próprio entendimento.
E foi, sem a orientação do Senhor. E foi. Simplesmente você foi. Resultado, derramou o leite. E agora? Não dá para chorar pelo leite derramado. Não é verdade? Não é isso que a palavra de Deus diz? Derramou o leite, irmão. Já era. Já era. Tem gente que nem o gatinho vai deixar lamber o leite no chão derramado. Quem dirá você? Vai pegar o leite para tomar? Versículo 6. Reconheça o Senhor. O reconhecer é o entender que acima de mim existe alguém que toma decisão por mim. O meu filho Joel não pode tomar a decisão de ir para o shopping sem antes me consultar e sem antes entender se eu vou deixar ou não. Ele tem 12 anos de idade. Eu não vou deixar ele tomar essa decisão. E mesmo que ele venha com alguma coisa nesse sentido, é claro que ele já sabe que a resposta é não. Ele só, a resposta é não, irmão. Então tem resposta para Deus na sua vida que é não. Aí você nem dá oportunidade para Deus falar, você já vai logo. Já era. A chance de dar ruim é grande. Então reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça. E ele vai endireitar as suas veredas. Se ele vai endireitar, é porque alguma coisa está torta. Como que eu vou colocar uma coisa reta se ela já está reta? Como que eu vou deixar uma coisa reta se ela já está reta? Como que eu vou fazer a correção de alguma coisa daquilo que não precisa ser corrigido? Se Deus está falando aqui que eu reconhecendo Ele como o meu Senhor, como o meu Salvador, reconhecendo Ele, que Ele sabe o melhor caminho para mim, então Ele vai endireitar aquilo que eu entortei. Mas, irmão, é tão bom viver uma vida reta, sem as preocupações de consertar o leite derramado, se consertar a besteira que foi feita. É tão bom poder deitar à noite e dormir uma noite tranquila por não ter feito escolhas ruins. E qual é a conclusão que a gente pode tirar disso tudo? De tudo isso aqui que nós lemos, de tudo isso aqui, porque foram apenas duas leituras, Provérbios 16, versículo 3 e Provérbios 3, versículos 5 e 6. Duas leituras apenas. Quando a gente navega por essa água da vida, né, por esse mar da vida, nós planejamos fazer muitas escolhas, né? Nós planejamos e planejamos e planejamos. E a gente escolhe uma bússola e acredita que aquela bússola ela vai nos levar por um caminho confiável. Eu estou indo pelo caminho certo. Os nossos esforços, esses esforços eles nos lembram que a verdadeira orientação ela deve vir do Senhor. Não, não colocando o Senhor como bússola, mas deixando que o próprio Senhor ele nos guie. Portanto, nós devemos entregar os nossos planos nas mãos do Senhor, confiando que Ele vai guiar os nossos passos. E que a gente, ao fazer as escolhas diárias, que a gente busque a sabedoria de Deus, não a nossa. E que essa sabedoria, você pode ter certeza, ela vai refletir a luz de Cristo em cada encruzilhada que a gente passar. Se é pela direita ou pela esquerda, quem vai definir é o próprio Deus. E ele quem vai decidir. Agora dobre para cá, agora vá para cá. E que ao final dessa jornada, ao chegarmos no destino final, eu espero sim olhar para trás e ver que todo o caminho traçado foi destinado por Deus, com a orientação dele, e que eu naveguei com um propósito e um significado vindo deles. Eu espero que assim você planeje fazer também. Antes de mais nada, mantenha uma vida em santificação, livre do pecado.
Que o Senhor Deus, ele resplandeça a luz do rosto dele sobre nós e nos dê a paz. Vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de unidade, por esse momento de edificação e de sabedoria. Obrigado, Pai, porque hoje nós temos que fazer muitas escolhas. E talvez rever escolhas que já foram feitas e deixá-las para trás, porque através do ensinamento de hoje nós percebemos que não veio de ti, mas de um sentimento de outras pessoas. Paizinho eterno, nos guia, Santo Deus, pelas tuas veredas de justiça. Nós queremos o que vem de ti, não o que vem do homem. Então nos revela se os projetos que nós temos são verdadeiramente, Pai, vindo do teu trono, ou se são apenas algo movido por sentimentos ou por achismo daquilo que eu considero que é correto para mim. Paizinho eterno, nos guia. E que seja acima de tudo, Pai, acima de todo pedido feito nas nossas vidas, de tudo que foi apresentado aqui, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Provê o pão do dia de hoje, Pai. É o que nós oramos. E assim já te agradecemos em nome do teu filho Jesus, o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, amém.